Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Estamos aí então para a aula dessa semana, do dia 30 de julho, que vai ser na quinta-feira, tá? A partir de hoje todas as minhas aulas serão postadas na quinta-feira. Essa semana a dinâmica vai ser diferente. Caso vocês gostem da maneira como eu vou fazer, eu gostaria que vocês dessem um feedback, ou seja, comentassem lá no Google Sala de Aula, dizendo se está bom ou não a forma como eu estou fazendo a aula. Se 5 disserem que está bom e ninguém disser que está ruim, eu vou continuar assim, tá? Então, amanhã eu vou postar, no caso esse vídeo estou gravando na quarta-feira, mas amanhã, quinta-feira, eu vou estar postando as orientações da semana de como fazer as atividades. Mas já de antemão, vocês vão olhar a aula aqui e depois que vocês olharem a aula, vai ter um arquivo lá chamado formulário, que é os exercícios da aula de hoje. Então eu vou fazer assim, aqui eu dou os exemplos, tá? Faço os exemplos, explico a matéria, né? E os exercícios eu faço no formulário. Não precisa copiar nada essa semana. O aluno que quiser imprimir isso aqui e colar no caderno, legal. O aluno que resolver copiar isso aqui, perfeito. Mas se não copiar e responder o formulário, eu vou considerar atividade feita. Porque isso aqui vai ficar no Google Sala de Aula para vocês olharem quando vocês quiserem. Então, o que nós vamos estudar essa semana? A dita cuja da tal da função afim. Nós vamos definir o que é uma função afim e estudar profundamente todos os tipos, tudo o que ocorre na função afim. Então, uma função afim, ela tem o domínio dela nos reais, a imagem dela nos reais. Isso aqui caracteriza a função afim. Quando existir dois números reais a e b, tal que a função vai ser ax mais b, para todo x pertencente aos reais. Detalhe, faltou escrever aqui que o a precisa ser diferente de zero. Se o a não for diferente de zero, isso a gente vai chamar de função constante, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Olha esse aqui, f de x igual a 2x mais 1. Então, o meu a, que está no lugar aqui, ó, do ax, eu vou fazer isso aqui na mesa só para vocês verem como é que faz. Então, nós vamos ter que lembrar como é que é caracterizada a função afim. A função afim, ela é caracterizada assim, f de x igual a x mais b. O que tem no exemplo ali? O que eu estou dando no exemplo ali? Que f de x igual a 2x mais 1. Vou escrever aqui, né? f de x, 2x mais 1. Vocês perceberam que o 2 está no lugar do a? Portanto, o meu a vale 2. Vocês perceberam que o b está no lugar do 1? Então, o meu b vale 1. E é isso que a gente faz nos demais casos. Nesse caso aqui, onde... Opa! Olha que maravilha! Olha aqui, menos x mais 4. Então, aqui na frente do x tem um 1, então fica menos 1 para o a e 4 para o b. Aqui o a é 1/3 e o b é 5. Nesse caso aqui, ó, não tem nenhum número aqui depois do x, então o b é 0. E o a é 4. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de função linear. Mais tarde eu vou explicar isso. É uma função afim linear. Vamos ver esse outro exercício aqui, esse outro exemplo aqui. Veja só. Em certa cidade, o motorista de táxi cobra 4,10 a taxa fixa do quilômetro pela bandeira, né? Em certa cidade, o motorista de táxi cobra uma taxa fixa de 4,10 pela bandeira. Ou seja, quando tu pegar o táxi, ele vai cobrar 4,10. Nem que seja para tu andar uma quadra, tu vai pagar 4,10 mais o que tu andou. Mais 2,50 por quilômetro rodado. Tá? Então, vamos ver aqui essa situação na nossa mesa aqui. Eu vou apagar. Tá? Veja só, vou secar. Que é todo um mistério para fazer. Então, ele cobra bandeira 4,10.
tá? E 2,50 por quilômetro rodado. Então veja, digamos que ele ande vamos dizer que eu vou pegar esse táxi e vou andar 2 km. A 2 km. Então eu pegaria os 4,10 que eu vou pagar pela bandeira, mais 2 km que dá R$5. Isso aqui vai dar quanto? 9,10. Então é isso que eu vou pagar para o taxista. E se eu andasse 4 km? Eu iria fazer 4,10 que é a bandeira, mais os 4 km, a 2,50, 10 pila. Então fecharia 14,10. Então, veja só, esse 4,10 aqui, ele é fixo. Então, como é que a gente vai fazer a fórmula da função afim que representa esse cara aqui? Eu vou começar dizendo f de x é igual. Agora eu vou olhar, quem que está variando aqui? O 4,10 é fixo. Quem está variando é o 2,50 que está sendo multiplicado pelo número de quilômetros. Então nós vamos dizer 2,50x. Tanto faz eu escrever 50 ou 5 aqui. A ideia é a mesma. Mais o fixo de 4,10. Então essa é a função afim que representa esse probleminha dado aí no meu exemplo. Digamos que eu quisesse calcular agora quanto que custaria 4 km, né? Então eu faria f de 4, tá? Não é o f, né? 2,5 vezes 4 mais 4,10. Então ficaria f de 4 igual 2,5 vezes 4 dá 10, mais 4,10. Então meu f de 4 ficaria 14,10. Veja, é assim que a gente faz, tá? Eu poderia ter feito assim, que é a forma lógica de fazer, que você pensa e calcula, tá? Lá no formulário você pode utilizar tanto esta fórmula lógica, como achar a função. Isso aqui eu achei a função do problema. E aqui eu resolvi o problema de 4 km usando a função dada. Mas alguns eu vou pedir para achar a função e outros só para dizer o valor. Se eu só pedir o valor e você fizer de cabeça, tá valendo. Tá? Então aqui tá bem escrito aqui como é que se faz, né? Então, de modo geral, o preço da bandeira R$ B. Então, se a bandeira fosse B e o preço por quilômetro fosse A, né? A gente tem aqui f de x igual a x mais b. Então, para todos os taxistas eu usaria esta fórmula geral aqui, entendeu? E aqui eu colocaria o preço por quilômetro e aqui o preço da bandeira fixa. Inclusive lá nos formulários tem justamente isso, eu trago essa partezinha aí para vocês fazerem, tá? Deixa eu ver se está gravando, tá. O valor de uma função afim. Então agora vem a outra parte, né? Seguindo então o conteúdo, o valor de uma função afim. A gente acabou de fazer um exemplo. O valor de uma função afim é você pegar a função e achar o valor dela naquele ponto, né? No caso aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, f de x igual a 5x mais 1. Então, abrindo aqui, f de x é igual a 5x mais 1. Primeiro escreve a fórmula. Depois, eu quero calcular o f de 1, por exemplo. Então, eu quero calcular f de 1. Esse 1 que eu coloquei aqui no lugar desse x, eu vou colocar também no lugar desse x. Então, vai ficar 5 vezes 1 mais 1. Primeiro, você tem que fazer a continha de vezes. 5 vezes 1 dá 5, mais 1. E 5 mais 1 dá 6. Portanto, f de 1 vale 6. Se eu quisesse o f de menos 3, novamente, f de menos 3. Veja, no lugar do x eu estou colocando um menos 3. Então, no lugar desse x aqui, também eu vou colocar o menos 3. Então, vai ficar 5 vezes o menos 3. Mas por que o senhor está usando um parênteses aí? É só para separar aqui os sinais. Mas não precisa. Só tem que saber o seguinte, que
5 vezes menos 3 dá menos 15. Tem que cuidar isso, só cuidar o sinal. Mais 1 e menos 15 mais 1 dá menos 14. Por fim, f de 1/5, né? Como é que eu faria f de 1/5? Então, no lugar do x eu coloquei 1/5, então no lugar desse x também, ó, 1/5. Ó, 1/5 ali, mais 1. Agora, quanto que vai ficar f de 1/5? 5 vezes 1, 5. Então vai ficar 5 sobre 5 mais 1. Só que 5 sobre 5 é 1, porque 5 dividido por 5 é 1. 5 balas dividido por 5 pessoas, cada pessoa ganha uma bala. Então vai ficar assim, f de 1/5, 1 mais 1, que isso dá 2. Então eu calculei aqui o valor de uma função em um determinado ponto. Tá? Algumas coisas, eu poderia ter escrito essa função de outra forma. Eu poderia ter dito assim, ó, y igual a 5x mais 1. Alguém vai dizer, professor, mudou agora, não é um f e um x com parênteses, agora é um y. E o que eu faço agora? Faço a mesma coisa, tá? Esse f de x e y aqui, tanto faz, eu posso escrever f de x ou y. Também pode aparecer assim, poderia ter escrito assim, g de x, 5x mais 1. Ah, o que o senhor fez agora? Ao invés de chamar ela de f de x, eu resolvi chamar de g, porque eu gosto mais do g. G de Grêmio, gremião. Eu quero chamar de g de Grêmio, então eu vou chamar de g de Grêmio. Ah, mas eu gosto do Inter, professor. Não, não pode usar o Inter aqui, que é só Grêmio. Vamos I. O I sempre embaixo do Grêmio aqui, né? I de x igual 5x mais 1. Então, é outro jeito de eu chamar a minha função usando o I. Então, g de x, I de x, f de x, y de x, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque as leis aqui, ó, a gente chama isso aqui de lei, a lei de formação dessas funções são iguais. Tá? Então, muita atenção nisso. A letra que aparecer aqui na frente não tem problema. Tá? Ela é uma forma de escrever. Normalmente a gente usa mais letras assim quando a gente não quer confundir vocês. Então, tipo, eu coloco ali, uma eu chamo de G, outra de H, outra de I, outra de J, assim por diante. E por último, e não menos importante, nós vamos aprender o valor inicial de uma função. O valor inicial de uma função ele é mais fácil do que o valor de uma função. Por quê? Porque o valor inicial de uma função é você fazer o f de 0. Você faz tudo o que aprendeu até agora, só que faz o f de 0. Por exemplo, se eu tiver a função f de x, ali a letra A, né? F de x igual a 2x mais 3. F de x, 2x mais 3. Então eu vou ter que fazer o f de 0. Então é 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0. Mais 3. E 0 mais 3, todos nós sabemos que dá 3. Então o valor inicial dessa função ali, 2x mais 3, é 3. Interessante, vou fazer aqui a letra B, só para vocês repararem uma coisa. F de x, 5x mais 1. Se eu for calcular o f de 0 aqui, eu sempre vou encontrar o valor do termo independente, ou seja, o valor vai ser sempre esse cara que não tem o x. Porque 5 vezes 0 é 0 e mais 1 dá 1. Tanto que, por exemplo, aqui na letra C eu tenho f de x, 7x, né? E como não tem o b aqui, o b é 0. Portanto, aqui o f de 0 vai ser o próprio 0. Repare nesse outro exemplo que eu vou dar aqui do lado, que é o seguinte. Digamos que eu tenho assim, vou usar aqui, vou usar outra letra aqui até para incomodar vocês um pouco. H de x igual
menos 5, menos 8x. Daí alguém vai dizer assim, bah, professor, o valor inicial vai ser menos 8. Vejam, eu inverti a ordem deles aqui. Muda alguma coisa? Mas do mesmo jeito. Então aqui, ó, h de 0 é igual a menos 5. Ah, mas agora o senhor não calculou o f de 0, o senhor calculou o h de 0. Porque eu escrevi um h aqui, olha que legal. Tá? Cuidado. Então, o h inicial nesse caso vai ser o menos 5, porque vai ficar 0 ali no lugar do x, menos 8 vezes 0 dá menos 0, né? Dá 0, e vai continuar menos 5. Tá? Era só mais isso que eu queria mostrar para vocês. Então, os exercícios dessa semana são inteiros sobre isso. Tá? Olhem bem o vídeo que vocês vão conseguir fazer bem caprichado. Entreguem as coisas, pessoal. Aproveitem. Tá aqui, ó, eu tô dando uma aula legalzinha, vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Já mudei o conteúdo aqui para não ficar uma coisa tão difícil, né? Aquela questão de objeção, injetora, objetora, sobre-injetora, aquilo lá a gente deixa para uma aula presencial, para eu explicar mais para vocês, né? E agora vamos focar nessa parte da função afim, porque eu tenho todas as funções ainda para ensinar para vocês até o final do ano. Um abração, até mais.